O homem se escondeu em uma caverna e alcançou o cultivo de uma vida inteira. Mas quando viu a luz do dia novamente, seu primeiro pensamento foi acabar com o mestre que lhe ensinou tudo. Porque o que parecia um treinamento sagrado para salvar o mundo, na verdade, não passava de um plano para usá-los contra o portão do inferno que fazia todos tremerem. Uma lenda circulava há muito tempo no mundo marcial. Dizia-se que existia uma caverna escondida no Monte Aiyan. Lá dentro não estavam apenas as artes marciais da maior excentricidade do Jian Hu, Qiongai, mas também uma arma secreta que ele havia deixado para trás. Por causa disso, facções de todos os lados correram em direção ao Monte Aiyan e um novo conflito começou silenciosamente. Naquele momento, acompanhado pelo rugido da luz da espada, um pico imponente foi dividido em dois em um instante. Enquanto a fumaça se dissipava lentamente, a entrada de uma caverna apareceu no pé da montanha. Uma figura saiu lentamente das profundezas. O homem segurava uma espada na mão. Ele não pôde deixar de soltar uma baixa exclamação: finalmente, estou fora. Então o céu era realmente azul. Mas por mais que tentasse, ele não conseguia se lembrar de ter entrado na caverna. Essa perda de memória foi causada pelo impacto quando ele escapou? Mesmo assim, impulsionado pelo ódio que queimava em seu coração, ele jurou que traria aquelas memórias de volta. Sua memória mais antiga datava de quando ele tinha 10 anos. Eu sou Qiongai. Vocês podem não entender isso agora, mas em 10 anos, vocês salvarão o mundo. Naquele dia, Qiongai reuniu 100 crianças e Xian Yonggu era uma delas. Mesmo agora, ele ainda podia ver aqueles olhos frios o suficiente para congelar a medula de seus ossos. Tudo o que precisam fazer é obedecer ao meu comando. E para aqueles tolos o suficiente para considerar fugir, a entrada da caverna já foi selada com pedras. Se alguém invadisse, seria desastroso, não seria? E assim começou o treinamento sob a bandeira de salvar o mundo. De como comiam a como andavam. Cada movimento era ditado por Qiongai. A primeira técnica que aprenderam foi a arte do Qi dos 3 talentos, capaz de atrair as energias do céu, da terra e do homem simultaneamente. Depois veio a arte da espada dos 3 talentos. E, finalmente, o passo dos 3 talentos. 3 anos depois, Qiongai os convocou novamente. As artes que lhes dei são suficientes para tocar o reino do deus marcial. Nos 7 anos restantes, vocês as refinarão até a perfeição. Agora, abram aquela porta e entrem para enfrentar a calamidade. Vocês devem continuar cultivando, continuar crescendo por dentro. E assim eles obedeceram, passando pela porta. No início, a névoa estranha que preenchia a caverna os aterrorizou, mas logo perceberam que não passava de Qi condensado. Graças a isso, sua força cresceu rapidamente. No entanto, porque sua aura se tornou avassaladora demais, o portão do inferno foi forçado a se abrir. A partir daquele momento, eles começaram uma luta brutal pela sobrevivência que durou anos. Embora as artes marciais que Qiongai havia lhes ensinado fossem um avanço imenso em relação a qualquer coisa que conheciam na caverna. No final, apenas uma pessoa sobreviveu. Essa pessoa era Xian Yonggu. Depois, Xian Yonggu foi para uma taverna. Sua presença rapidamente chamou a atenção de uma jovem. A filha do chefe da mansão Zhou Suel. Irmão, olhe para aquele homem. Ele está carregando uma espada, mas sem bainha. Zoen também achou estranho, embora a espada em si parecesse extraordinária. Em pouco tempo, uma tigela fumegante de sopa de macarrão foi colocada diante de Sen Yonvou. Ele ficou pensativo. Há quanto tempo ele não via uma refeição decente como esta? O calor era tão reconfortante que quase o fez sentir como se fosse derreter. Do outro lado, Zhou Xiaolong continuava a observá-lo. Por que ela estava prestando tanta atenção naquele homem? Assim que ele terminou de comer, o garçom se aproximou. Senhor, são 5 moedas de cobre. Ao ouvir isso, Sen Aion o parou de repente. Ele havia esquecido que as coisas custavam dinheiro. O garçom manteve um tom educado. Senhor, certamente está brincando. Se comeu, deve pagar. Mas quando Sen Yanvo respondeu com uma expressão séria que não tinha, o garçom finalmente perdeu a paciência. Então deixe a espada em sua cintura para pagar a conta. Sen Yanvo recusou sem hesitação. Esta espada foi conquistada com a vida de muitos amigos. O garçom explodiu. Você estava planejando comer de graça desde o início? Uma mão esguia como jade se estendeu, segurando uma bolsa de dinheiro. Era Zhou Xiaolong. Eu pago por ele. Depois que o assunto foi resolvido, Sen Yonvou caminhou lentamente até ela. Ele pretendia dizer algo, mas não encontrou palavras que se encaixassem no momento. No final, ele simplesmente se virou e saiu da taverna em silêncio. Observando a figura de Sen Yonvou partindo, Zhou Xiaolong finalmente entendeu o que a havia perturbado. O olhar em seus olhos era como de uma criança vendo o mundo pela primeira vez.
Join, no entanto, descartou isso, dizendo que ele não conseguiu nem oferecer uma palavra de agradecimento e provavelmente era apenas um vagabundo ingrato ou talvez realmente sem um tostão. Além disso, ele acrescentou, o homem não parecia possuir nem o menor traço de energia interna. Ainda assim, aquela espada claramente não era uma arma comum. Com esse pensamento, Joe C. A expressão de Olon mudou bruscamente. Era realmente uma lâmina famosa. Carregá-la por aí sem uma bainha certamente atrairia problemas. Preciso segui-lo e garantir que ele esteja bem. Não posso simplesmente ignorar. Ele definitivamente precisa de uma bainha. Ela foi imediatamente impedida por seu irmão, que a avisou que ela nem conhecia o homem e, considerando quão rude ele foi, sua gentileza provavelmente seria em vão. Josie Olon tentou argumentar mais, mas o chefe da agência de escolta da mansão Joe falou primeiro, concordando com Joanne. Separar-se do grupo principal agora seria muito perigoso, especialmente com o líder da aliança chegando em breve. Com até mesmo o chefe da agência contra ela, Josie Olon não teve escolha a não ser ficar. Ao anoitecer, a taverna gradualmente se encheu de clientes. O ímpeto da aliança Marshall era de fato formidável. O chefe da agência alegou que era porque Sadu Ryan e a facção Greenwood também haviam chegado ao Monte On. No entanto, ele sabia muito bem que a verdadeira razão pela qual tantos haviam se reunido era a reputação daquele homem. O maior excêntrico na história marcial, Kion Ija, era renomado por seu talento inigualável e domínio de mecanismos e formações. Em seus últimos anos, ele criou uma técnica chamada Lâmina da Sombra Relampejante, abalando todo o mundo marcial. Depois, ele usou um método único combinando mecanismos e formações para passar sua arte a um espadachim errante, forjando-o em um especialista sem igual em apenas 3 anos. Embora aquele artista marcial tenha sido mais tarde rotulado como inimigo do mundo marcial e tido um fim trágico, o incidente apenas tornou Xiongji ainda mais lendário. Muitas seitas então enviaram pessoas para procurá-lo, mas ele desapareceu de repente sem deixar vestígios. Agora que a mansão Joe havia obtido um mapa do tesouro contendo as artes marciais de Kion e Jais, era natural que todo o mundo marcial voltasse seus olhos para eles. Refletindo sobre isso, ele os lembrou mais uma vez que havia sido encarregado pelo chefe da mansão Joe para acompanhá-los. Portanto, grandes problemas eram improváveis. No entanto, eles devem permanecer vigilantes, pois o mundo está cheio de imprevistos. Enquanto isso, Sin Yeon-Vo ainda remoía essa questão. Já que ela o ajudou, ele percebeu que deveria ao menos voltar e agradecê-la adequadamente. Nesse momento, um fragmento do passado ressurgiu em sua mente. Yeon-Vo, vamos sair daqui. E quando sairmos, vamos fazer tudo o que nunca tivemos a chance de fazer. E me prometa mais uma coisa, se eu não conseguir sair, vá para casa por mim. Conte ao meu pai o que aconteceu. Eu não vou fazer isso. Quando nós dois sairmos, você mesmo contará a ele. Mas a realidade tem um jeito de desafiar os desejos de alguém. Um dia, durante uma luta brutal contra os monstros, uma mandíbula ensanguentada e escancarada de repente avançou em Xian e Yeon-Vo por trás. Nessa fração de segundo, Eukoji se jogou para frente e recebeu o golpe fatal destinado a ele. Vendo a vida de Eukoji se esvair, Xian Yeon-Vo soltou um rugido primitivo e histérico. Por quê? Por que você recebeu o golpe por mim? Levante-se. Você disse que ia voltar para ver seu pai. Você sempre foi o mais forte de todos nós. Você tem que sobreviver e contar ao meu pai. Diga a ele que o filho dele falhou com ele. Lembrando daquele momento, a determinação de Sin Yeon-Vo se tornou dura como aço. Ele faria Kyung-Aja pagar essa dívida de sangue integralmente. Depois de vagar sem rumo por um tempo que não conseguiu contar, Sin Yeon-Vo se viu de volta à taverna sem nem perceber. A garota ainda estava lá. Pensando bem, ele ainda não tinha dito uma palavra de agradecimento. Mas antes que ele pudesse entrar, um grupo de repente saiu pelos portões principais. Mantenham a formação. Esta noite, cumpriremos a missão dada pelo líder da aliança. Sin Yeon-Vo virou-se em direção à comoção, avistando Josie Olon entre eles. Veja para onde eles estão indo. Mantendo uma distância segura, ele seguiu até pararem na entrada do Monte Yeon. Eles estavam indo para o mesmo lugar de onde ele tinha acabado de escapar e aquele outro grupo seguia? O que exatamente todos eles estavam planejando? Nesse mesmo momento, o líder da aliança Marshall, da Kwai-On, estava em um conselho secreto com o estrategista. Sadu, Ryan e a facção Greenwood fizeram um movimento repentino. Será que o objetivo deles é o mesmo que o nosso? O estrategista gesticulou calmamente, assegurando-lhe que não havia motivo para alarme. Segundo seus batedores, essas forças estavam se movendo na direção exatamente oposta. Da Kwai-On soltou um suspiro lento e controlado. Talvez eu esteja apenas pensando demais. Depois de viajar um pouco mais, um homem de repente interceptou Josie Olon. Era Peon Shu-Yong, vice-mestre do Salão do Dragão Ascendente da Aliança Marshall.
Senhorita Joe, você parece exausta. Devo informar o líder da aliança e sugerir que descansemos aqui? Antes que Joe Ciolon pudesse responder, Joe interveio. Não precisa se preocupar. Mestre do Salão Peão, nós damos conta. De repente, vultos surgiram da folhagem densa. Finalmente, encontramos vocês. Reagindo instantaneamente, Daquoion ordenou a todos que assumissem posições de batalha. O senhor dos bandidos da Montanha do Pequeno Mal, Yalsu Divai, não é uma presa fácil. O estrategista acrescentou em um tom baixo e urgente. Parece que as forças de Sadu e Ryan também entraram na briga. As duas facções se chocaram de frente depois de abrir caminho por uma onda de bandidos de baixo nível. Yalsu Divai apontou sua lâmina diretamente para Daquoion. Enquanto as lâminas se travavam, Daquoion examinou o campo. Droga! Estamos em menor número nesse ritmo. Yalsu Divai explodiu em uma risada maníaca. A arma secreta de Kyonghae nos pertence hoje. No momento em que Sin Yeon-Vo ouviu aquele nome, seu corpo inteiro enrijeceu. Com um rápido movimento de sua espada, ele lançou pedras ao ar, apenas para estilhaçá-las em 1000 pedaços com um golpe subsequente. No instante seguinte, os fragmentos dispararam como uma chuva de estilhaços, dizimando as fileiras da facção Grienvood. Diga-me, onde está Kyonghae? O campo de batalha mergulhou em um silêncio mortal e atordoado. Até mesmo Daquoion estava visivelmente abalado. De onde veio este homem? Eu não senti nenhum traço de sua presença. O chefe do Birro foi o primeiro a recuperar a voz. Obrigado, jovem herói, por sua intervenção, mas Kyonghae, ele faleceu há 10 anos. Ao ouvir isso, Sin Yeon-Vo sentiu uma pontada vazia de perda. Ele ainda não tinha se vingado pelo sangue de seus irmãos, mas o alvo já estava em seu túmulo. Com esse pensamento, uma aura incolor de vazio começou a emanar de seu corpo, saturando o ar em um instante. Os guerreiros que a inalaram sentiram sua força sendo drenada. Os olhos de Daquoion se arregalaram ao sentir seu próprio pulso vacilar. Poderia ser o Ki do vazio? Se isso continuar, toda a aliança cairá em desvio de Ki e devemos eliminá-lo imediatamente. No momento em que Daquoion estava prestes a atacar, Joe Ciolon de repente deu um passo à frente. Ei, você está bem? No momento em que Sin Yeon-Vo a viu, algo estalou em sua mente. Ele havia seguido a garota que lhe mostrou bondade. Sim, bondade. Não foi pela bondade de seus irmãos que ele sobreviveu por tanto tempo? Se Kyonghae já estava morto e a vingança era impossível, então seria hora de cumprir seus últimos desejos? Quando Sin Yeon-Vo retirou o Ki do vazio, a fraqueza esmagadora desapareceu dos guerreiros instantaneamente. Os olhos de Daquoion se estreitaram. Até mesmo mestres de alto nível lutavam para cultivar tal aura. Quem é este homem? Joe Ciolon falou novamente, com a voz suave. Você está procurando por alguém? Antes que Sin Yeon-Vo pudesse responder, ela se virou para o chefe do Birro. Ele nos salvou. Ele poderia viajar conosco até encontrar a pessoa que está procurando? O chefe do Birro hesitou, olhando para a carnificina ao redor. Ajudar nosso benfeitor, é difícil recusar, mas a aliança quase sucumbiu àquela aura agora há pouco. Será que o líder realmente concordará? Sem que eles soubessem, Daquoion estava pesando os riscos. Este homem aniquilou os lutadores de Grienvood e Sadu Ryan em um único movimento. Perigoso, extremamente perigoso. No entanto, com seus números reduzidos, deixar um monstro desses ir embora poderia ser pior do que mantê-lo por perto. No final, Dain acenou com a cabeça em aprovação na hora. O chefe do Birro imediatamente fez um convite. Jovem, você estaria disposto a ajudar nosso Birro de escolta de Ainon? Vendo um voo pensativo, Joe zombou. O Birro de escolta de Ainon não aceita qualquer um da rua. Você não está pensando em recusar, está? Vendo Yunvo piscou com genuína confusão. Eu responderia, mas nem sei o que é um Birro de escolta. Joe Ciolon e os outros congelaram no lugar. Deixe-me explicar, disse ela, recuperando-se rapidamente. Um Birro de escolta transporta bens confiados e protege clientes por uma taxa. Um homem de cabelo curto atrás deles murmurou em voz baixa. O que é isso? De onde saiu este caipira? Enquanto isso, os olhos de Yeon Shu-yong nunca deixaram a espada de Yeon-Vo. A aura afiada e fria que irradiava da lâmina provava que não era uma arma comum. Como uma obra-prima dessas poderia estar pendurada na cintura de um ninguém? O homem de cabelo curto franziu a testa, notando seu olhar. Essa lâmina merece um mestre digno dela. Yeon Shoyan tomou uma decisão fria e silenciosa. Muitos olhos aqui. Assim que o líder e os mestres dos salões entrarem no Monte Yeon, faremos nosso movimento. Depois de viajar por mais um tempo, o grupo finalmente chegou ao Monte Aion. No entanto, mesmo após uma busca exaustiva, a suposta entrada da caverna não foi encontrada em lugar nenhum. O estrategista propôs explodir a encosta da montanha de uma vez. Daquoion hesitou. E se danificarmos os manuais de Cheon Jijao?
Vendo Yeon-woo observava em silêncio. A passagem pela qual ele saiu já havia desabado. Eles precisavam da entrada original. Então uma presença fraca e familiar tocou seus sentidos. A aura de Cheon-ji-jao? Sim, ali. Ele saltou para cima e pousou contra uma face de penhasco íngreme. É aqui. Dakuin olhou para ele, incrédulo. Você reconhece este lugar? Eu morava aqui. Yeon-shu-yong soltou uma risada zombeteira. Então ele é apenas um selvagem da montanha, não é de se espantar que nem tenha uma bainha. Dakuin rapidamente deu ordens. Eu entrarei com o estrategista, junto com os mestres do Salão do Dragão Azul e do Dragão Ascendente. O Salão da Tartaruga Negra guardará o perímetro. Ele então colocou a mão no ombro de Xian Yeon-woo. Nós cuidamos disso a partir de agora. Fique fora disso. Xian Yeon-woo considerou e não encontrou razão para objetar. Xion Gaiji estava morto. O que quer que acontecesse aqui não lhe dizia mais respeito. Joseolon se apressou, com a curiosidade estampada no rosto. Você realmente morava aqui? Vendo Yeon-woo deu um pequeno aceno, prestes a falar, quando Pyeong-cheio Yang e o homem de cabelo curto se puseram na frente dela. O homem de cabelo curto zombou. Como sabemos que ele não é um espião da facção Greenwood? O que você quer dizer? Você ouviu nos salvar deles. Ou talvez toda aquela cena tenha sido encenada. Se você é realmente inocente, então entregue essa espada para que a guardemos. Justo? Depois de dizer isso, ele examinou discretamente a espada de perto. Quanto mais perto ele olhava, mais claro se tornava. À primeira vista, parecia nada mais do que uma lâmina velha, mas a aura afiada que emitia era inegavelmente rara. Vendo Yeon-woo lentamente desembainhou a espada. Esta lâmina me foi confiada por um amigo que morreu. Até eu morrer, não a entregarei a ninguém. Vendo que a persuasão falhou, os dois homens mudaram de posição. Mas vendo Yeon-woo já havia lido suas intenções. Um se moveu para trás dele para bloquear a retirada. O outro avançou para aplicar pressão, um ataque em pinça. Assim que o confronto estava prestes a explodir, a voz de Dakyun ecoou da entrada da caverna. Eu não ordenei que guardassem o perímetro? O que estão fazendo? Yeon-shu-yong e seu companheiro imediatamente embainharam suas armas. Líder, você já encontrou a arma secreta? Nakuin não respondeu. Em vez disso, ele ordenou uma retirada. Considere-se com sorte, que nos encontraremos novamente. Assim que eles saíram, Joseolon se apressou. Você está bem? Depois de confirmar que ele estava ileso, ela soltou um longo suspiro. Que alívio! Eu estava preocupada com você. Pensando bem, nós nem sabemos o nome um do outro. Eu sou Joseolon. E você? Sim, Yeon-woo. É um bom nome. Está na hora de voltarmos. E assim a busca da Aliança Marshall pela arma secreta de Cheon-ji-jao chegou a um fim temporário. Logo depois, rumores começaram a se espalhar pelas ruas. Dizem que a Aliança Marshall obteve a arma secreta de Cheon-ji-jao. A dominação deles é apenas uma questão de tempo. À medida que os rumores se espalhavam, Dakuin ficava cada vez mais preocupado. Mesmo que eu diga que não havia arma secreta, ninguém acredita em mim. Os outros anciãos só podiam suspirar. Dizem que o boato se espalhou por toda a região de Obok. O que eles não sabiam era que dentro da caverna no Monte Aion havia apenas uma caixa de madeira que parecia ter sido deixada por Shungaiji, junto com uma única carta. Mas o que exatamente aquela carta significava? A criança demônio de sangue é uma calamidade para o mundo marcial, com a intenção de mergulhá-lo no caos. Para detê-lo, eu treinei 100 mestres inigualáveis. Eu imploro, use-os bem e garanta que a criança demônio de sangue seja detida. Para controlar esses 100 mestres, você deve confiar no Yin Yang-gu dentro desta caixa de madeira. Criança demônio de sangue, eu nunca deixarei você ter sucesso. Depois de ler a carta, Dakuin abriu a caixa de madeira, apenas para encontrar uma única esfera contendo um inseto parasita dentro. Não só não havia sinal do chamado Yang-gu, como também não há vestígios dos 100 mestres. Até que ponto se podia acreditar nesta carta? No entanto, o estrategista estava preocupado com algo totalmente diferente. Pode haver outra força manipulando tudo isso das sombras. Cao Yun assentiu. No Monte Aion, eu sinto que a facção Greenwood não estava atrás da arma secreta de Cheon-ji-jao. Eles estavam mirando na aliança marcial. Quando chegamos, não só não havia sobreviventes, como a maioria dos corpos havia desaparecido. E agora os rumores se espalham pelas ruas como uma bola de neve rolando. Alguém está deliberadamente atraindo a atenção de todo o mundo marcial para nós. Os anciãos ficaram atônitos. Quem poderia estar movendo os pauzinhos? O estrategista expressou uma suspeita. Deveríamos primeiro interrogar o chefe da mansão Zhou que trouxe o mapa do tesouro. Mesmo que Zhou Yuan seja inocente, quem pode garantir que não há corrupção dentro da mansão Zhou? Dakuin ficou pensativo. Parece que devemos enviar alguém adequado para investigar a mansão Zhou. Mesmo que não sejam o cérebro da operação,
podem ser uma de suas garras. Enquanto isso, Joseon e seu grupo finalmente retornaram à mansão Joe. Vendo a bainha rachada na cintura de Sean Yeon-woo, Joseon pareceu envergonhada. Parece que nem a melhor bainha consegue suportar o fio da lâmina. No momento em que ela terminou de falar, a bainha de repente se estilhaçou. Assustada, Joseon rapidamente se desculpou. Sinto muito, eu não deveria ter insistido em fazer uma nova bainha para você. No momento em que ouviu as palavras, sinto muito, Sean Yeon-woo foi transportado de volta para a memória de Joseon morrendo diante de seus olhos. Ele tinha dito a mesma coisa, mas era ele quem estava morrendo. Pelo que ele tinha que se desculpar? Então não peça mais desculpas. Não quero ouvir essas palavras de novo. Joe pareceu surpresa com a resposta dele. Nesse momento, a voz do chefe da agência chamou. Yeon-woo, vem aqui. Observando sua figura se afastando, Joseon sentiu uma pontada de confusão. Será que eu fiz algo errado? Logo depois, o chefe da agência levou Yeon-woo para a agência de escolta Ainon. E enquanto caminhava, ele observava silenciosamente seus arredores. Então os chamados carregadores não eram nada mais do que trabalhadores transportando carga. O chefe da agência gritou, John Shelley, eu trouxe o novo carregador. Você vai treiná-lo. Entendido. John Shelley respondeu prontamente. O chefe da agência acrescentou por cima do ombro, ele é um pouco rude, mas é improvável que cause grandes problemas. Assim que ele saiu, um sorriso malicioso se formou no canto dos lábios de John Shelley. Não importa quem o trouxe. Todo novato precisa de um trote apropriado. O primeiro comentário de Sean Yeon-woo instantaneamente acendeu a fúria de John Shelley. Você parece forte, mas seus membros são curtos. Uma constituição bem ridícula. John Shelley rugiu. Querendo morrer no seu primeiro dia? Sean Yeon-woo sentiu a hostilidade e imediatamente pousou a mão no cabo da espada. Devo matá-lo? John Shelley percebeu. Um carregador usando uma espada? Que audácia! Entregue-a agora mesmo. Sean Yeon-woo recusou sem hesitação. Uma fria intenção assassina brilhou em seus olhos. O suor escorria pela têmpora de John Shelley. Ah, vamos deixar por isso mesmo. Os espectadores não conseguiram deixar de rir disfarçadamente. John Shelley geralmente andava por aí como um tirano, mas se encolheu no momento em que enfrentou um novato. John Shelley estava furioso, mas não havia nada que pudesse fazer. Novato, siga-me. O dormitório comunitário é por aqui. Seu tom havia suavizado, mas uma semente de vingança já havia se enraizado. Aguarde, que eu retribuirei esta humilhação por completo. Quando a meia-noite chegou, John Shelley saiu cuidadosamente da cama. Ele começou a procurar Yeon-woo pelo quarto. De repente, ele bateu em algo sólido. Que diabos? Desde quando há um pilar aqui? Ele olhou para cima. Não era um pilar, era Yeon-woo. John Shelley instintivamente recuou. Por quê? Você não esteve dormindo todo este tempo, esteve? Mas Yeon-woo permanecia imóvel, de olhos fechados, sem se mover. John Shelley franziu a testa. Ele estava mesmo dormindo em pé? Enquanto ele estendia a mão cautelosamente para a espada na cintura de Yeon-woo, os olhos de Yeon-woo se abriram de repente. Nesse instante, John Shelley congelou. Durou menos que um piscar de olhos, mas o terror que ele sentiu foi avassalador. Por uma fração de segundo, ele sentiu o sopro frio da morte em sua garganta. Na realidade, tinha sido apenas sua imaginação. Ainda assim, ele cambaleou de volta para sua cama. O que ele experimentou foi meramente a pressão do ki protetor de Yeon-woo. Ele nem sempre dormia em pé. Durante os anos intermináveis dentro da caverna, seja descansando, comendo ou dormindo, ele tinha que permanecer alerta o tempo todo. Com o tempo, ele desenvolveu o hábito de dormir em pé enquanto circulava sua energia interior. Ao amanhecer do dia seguinte, Yeon-woo foi o primeiro a acordar e caminhou calmamente até John Shelley. Com licença. Antes que ele pudesse terminar, John Shelley saiu correndo do quarto em pânico. Os outros começaram a se levantar um após o outro. A carga de trabalho de hoje está se acumulando como uma montanha, mas nenhum dos carregadores esperava o que aconteceu a seguir. Com apenas alguns movimentos casuais, Yeon-woo arrumou pilhas de carga ordenadamente nas carroças de madeira. Aquele novato não é normal. Se isto continuar, ele vai ficar com todo o nosso trabalho. Enquanto eles sussurravam, uma figura apareceu de repente diante deles. Era Joseon. Senhorita Joe, o que há atrás aqui? Como eu poderia não vir? Depois de ouvir algo assim, como alguém poderia não se importar? Ele disse que eu nunca mais devo pedir desculpas. O que ele quis dizer? Ela se sentiu inquieta, incapaz de dormir por causa de uma única frase. Ela tinha vindo pessoalmente. Enquanto ela estava perdida em pensamentos, Yeon-woo apareceu de repente. Pega de surpresa, Joseon corou e deixou escapar o pai Yeon-woo. Percebendo o que tinha dito, ela mudou rapidamente de assunto. Você está bem? Ninguém aqui está te maltratando, certo? E do que você gosta ou não gosta?
No momento em que perguntou, ela se arrependeu. O que há de errado comigo hoje? Yeon-woo respondeu calmamente, eu gosto de paz. Não gosto quando essa paz é quebrada e não quero ouvir amigos se desculpando para mim. Jo-se. O coração de Olon se iluminou instantaneamente. Ah, ele me considera uma amiga. Eu prometo, não direi mais essas palavras. Nesse momento, o som de cascos se aproximando chamou a atenção deles. Que coincidência! Já faz algum tempo, senhorita Jo. Você ficou ainda mais bonita. Era Peon Chevion, o vice-mestre do Salão do Dragão Ascendente. Mestre do Salão, você deve estar ocupado com os assuntos da Aliança. O que o traz aqui? Estou aqui sob ordens da Aliança Marcial. A Aliança decidiu apoiar totalmente o birô de escolta de Ainon. No meio da conversa, Ayan Shu-yong notou de repente uma figura familiar. Bem, este mundo é mesmo pequeno. Um mero carregador usando uma espada? Que absurdo! Se você não consegue controlar algo, é mais sábio nem sequer empunhá-lo. Joseolon se forçou a manter a calma. O Salão do Dragão Ascendente representava a aliança marcial. Causar uma cena agora só traria problemas. Opa, Yeon-woo, vá cuidar de outra coisa primeiro. No momento em que ouviu isso, a expressão de Yeon Shu-yong escureceu. Ela já o estava chamando de Opa. Observando de lado, sua irmã mais nova, Yeon Mirin, finalmente entendeu tudo. Uma ordem do líder da aliança e seu irmão correu para cá em um frenesi. Ah, então, era tudo pela senhorita Jo. Nesse momento, uma voz soou ao lado. Você deve ser Yeon-woo. Ah, a senhorita está aqui também. Eu sou Yeon-bo, um mestre de escolta sob as ordens do chefe do birô. Estou aqui para guiar o novo carregador que se juntará à missão de escolta. Jo Soilin parecia preocupada. Ele acabou de começar a trabalhar e já vai sair em uma missão de escolta? Ryan Shu-yang, no entanto, sorriu com arrogância. Perfeito. Com aquele pirralho fora, esta era a chance ideal para se aproximar de Seolon. Por que está hesitando, carregador? Os guerreiros do birô estão esperando por você, não estão? Yeon Mirin soltou um suspiro baixo. Min, mesmo depois de se tornar vice-mestre do salão, ainda é tão infantil. No entanto, Yeon-woo não reagiu de forma alguma à provocação. Aquela espada não era nada mais do que um blefe? Yeon-woo escolheu sair com Yeon-bo, mas Yeon-bo não pôde deixar de se lembrar do aviso do chefe do birô. Fique de olho no Yeon-woo. Certifique-se de que ele não cause problemas na estrada. Na época, a Yeon-bo não tinha entendido. Mas depois de vê-lo pessoalmente, algo se encaixou. Viver sozinho nas montanhas pode explicar um comportamento estranho. Mas um simples carregador, o que lhe deu a coragem de usar uma espada? Após um breve pensamento, ele expressou sua dúvida. Irmão Yeon-woo, você pratica esgrima? Mas no momento em que Yeon-bo viu que era a arte da espada dos 3 talentos, ele chegou à sua própria conclusão. Então ele era apenas um forasteiro que só começou a treinar porque sonhava em se tornar um mestre de escolta. A arte da espada dos 3 talentos pode ser fundamental, mas havia técnicas muito mais práticas em combate real. Enquanto falava, ele sacou sua espada. Deixe-me ver o que sua arte da espada dos 3 talentos pode fazer. Yeon-woo imediatamente ficou desconfiado. Você está insinuando que pretende me matar? Yeon-bo rapidamente acenou com as mãos. Eu só quis dizer um treino para medir a força um do outro. Yeon-woo fez uma pausa, então disse, não há necessidade, eu sou mais forte. Yeon-bo congelou por um momento, depois caiu na gargalhada. Eu treinei a minha vida inteira. Como alguém que acabou de pegar uma espada poderia se comparar a mim? Ainda assim, confiança é uma coisa boa. Eu vou te ensinar como se tornar mais forte. Antes que suas palavras tivessem se assentado, Yeon-woo de repente estendeu a palma da mão e começou a traçar movimentos no ar. Yeon-bo olhou confuso. O que você está fazendo? É a primeira vez que me contenho, então preciso calcular. Yeon-bo ficou em silêncio. Então, era isso que o chefe do birô queria dizer. Nesse caso, vou te mostrar como é a verdadeira força. Observando Yeon-bo avançar, Yeon-woo já tinha previsto seu próximo movimento. Se ele quisesse se conter, atacar bem na frente dele seria suficiente. Com esse pensamento, ele rapidamente sacou sua espada e a golpeou com força em seus próprios pés. O golpe não feriu Yeon-bo nem um pouco, mas a onda de choque o arremessou para trás. Ainda atordoado, a Yeon-bo exigiu, que técnica foi essa agora? É simplesmente parte da arte da espada dos 3 talentos, uma forma chamada Trovão Celestial. A Yeon-bo franziu a testa. Dizia-se que era a arte da espada dos 3 talentos, mas não parecia ser. No entanto, o Ki da espada realmente caiu como um trovão dos céus. Esse homem era realmente um mestre assim? O chefe da agência sabia o tempo todo? Sim, Yeon-woo falou novamente. Eu já não disse que sou o mais forte? Yeon-bo sentiu-se impotente e divertido com o nítido contraste de Ayan com sua força.
A inocência de Sin Yeon-woo era quase infantil antes de se apresentar ao chefe da agência. Parecia que a tarefa urgente era ensinar a este jovem como usar adequadamente as artes marciais no mundo mortal. Com esse pensamento, ele estendeu a mão. Decidi que o que preciso te ensinar não são artes marciais. Sin Yeon-woo não demonstrou reação imediata. Yeon-woo deu-lhe sua primeira lição ali mesmo. Em momentos como este, ajudar seu oponente a se levantar é cortesia humana básica. E assim, Sin Yeon-woo se mudou para a casa do mestre de escolta Yeon-woo, e começou a reaprender os princípios mundanos que havia esquecido há muito tempo. Durante esse tempo, um par de olhos observava tudo silenciosamente das sombras. Ela se lembrou do líder da aliança dizendo uma vez, sua tarefa é monitorar cada movimento da mansão Jo. Se o ataque do fora da lei do Monte Ayan estiver conectado a eles, você deve encontrar evidências. Mas após a vigilância prolongada de pai e Miriam, nada aqui parece suspeito. Em vez disso, o jovem esquentado se destacava demais. O dia da missão de escolta logo chegou, depois que o chefe da agência fez um discurso apaixonado. A equipe liderada pelo chefe Ma partiu em formação ordenada. A cena mudou para o reduto dos foras da lei, onde uma voz arrepiante ecoou de trás de uma cortina carmesim. Todos os 30 membros da minha unidade de Chunin foram aniquilados. Foi minha falha. Não consegui determinar quem foi o responsável. Antes que as palavras terminassem de ser ditas, uma mão enorme saiu de repente de dentro da cortina. Com um mero estalar de dedos, os cadáveres se ergueram assustadoramente no ar. Cada um deles caiu diante da mesma pessoa. Como esperado de Kyung-Jia, criando 100 daqueles monstros. Mas mesmo assim, por quanto tempo essas coisas podem me enfrentar? O demônio de sangue. Estou bastante ansioso por isso. Com isso, o demônio de sangue deu uma nova ordem. Investiguem imediatamente. Rastreiem cada pessoa envolvida naquela batalha. No escritório da mansão Zou, o salão do dragão ascendente da aliança marcial chegou para apresentar seus respeitos ao senhor da mansão. Zou Ilhan apressadamente os convidou para sentar. Você deve ser o dragão da lâmina, um dos dragões gêmeos do salão do dragão ascendente. Você me lisonjeia, senhor da mansão. Eu sou Pion Shu-yong. Então, o que está ao seu lado deve ser o dragão da espada. É uma honra conhecê-lo. Senhor da mansão, eu sou Nangon-jion. Assim que Nangon-jion terminou de falar, outra voz soou. Eu sou a irmã mais nova do dragão da lâmina, Pion Mirin. Jo Yu-ayan sorriu com conhecimento de causa. A família Pion era a principal família marcial em Abok, e com tanta graça e beleza, talvez um casamento com seu filho não fosse impossível. Com esse pensamento, ele ergueu sua xícara de chá. Espero que, durante sua estadia, vocês treinem com meus filhos e lhes ofereçam orientação. Depois de deixar o escritório do senhor da mansão, Pion Mirin suspirou ao ver o rosto corado de seu irmão mais velho. Eles estavam aqui em uma missão de vigilância, mas todos os pensamentos dele estavam naquela jovem. Após dias de observação, no entanto, ela notou que a dama não estava olhando para seu irmão, mas para um carregador qualquer. Yeon Shu-yang não demonstrou preocupação. Ouvi dizer que aquele sujeito já partiu em uma missão de escolta de meses. Com tanto tempo, estou confiante de que posso conquistar o coração da senhorita Seolon. Enquanto isso, Sin Yeon-woo dedicava toda a sua atenção à comida à sua frente. Delicioso! Saborear a comida de verdade é o momento mais emocionante deste mundo. Yeon-woo, que havia testemunhado toda a cena, franziu a testa. Nunca vi ninguém comer como se estivesse realizando um ritual. Falando nisso, o destino da escolta desta vez era Seishin, junto à terra natal do clã Dan. E a força que unificou o nome Dan e se ergueu entre as principais famílias marciais de Jiangao não era outra senão a família Saixindang, seu atual empregador. Para esta escolta, além de seus próprios mestres de escolta, a família Dan enviou um grupo de guerreiros de elite. Eles até enviaram um ancião para acompanhar o comboio durante toda a viagem. Claramente, a carga era de grande importância. Naquele exato momento, uma borboleta esvoaçou diante do ancião Dan. Com um movimento casual de sua mão, a borboleta virou cinzas. Seu olhar então se aguçou e se voltou para uma mesa de jantar próxima. Entre os carregadores, alguém emitia uma aura incomum. Quem era? Justo quando ele estava prestes a focar em Sin Yeon-woo, o chefe Ma subitamente se aproximou a cavalo. Será que aquela aura veio do chefe Ma, em vez dele? Ouçam, mestres de escolta e carregadores. Nós representamos a agência de escolta de Ainan. Normalmente, a viagem para Seishin leva 4 meses, mas nós a faremos em 1 mês e meio. Com isso, ele deu a ordem para partir. Yeon-woo avisou Sin Yeon-woo para não ficar para trás e ficar perto do chefe Ma. A dificuldade das missões de escolta não residia apenas na natureza inflexível do chefe Ma, mas também no fato de que não apenas os mestres de escolta, mas até os carregadores, tinham que correr na velocidade dos cavalos.
O que mais chocou Yeonombo foi que Sim Yeon-woo não apenas acompanhou a velocidade vertiginosa da escolta. Ele nem parecia estar sem fôlego. Em apenas 2 dias, a agência de escolta de Aenon chegou ao Monte Paeanjon, uma jornada que normalmente levaria 4. Mas naquele exato momento, uma lança de repente mergulhou do céu. No segundo seguinte, um bando de foras da lei ferozes emergiu dos arbustos. Vocês entraram em nosso território. Deixem a carga e recuem, e talvez poupemos suas vidas. Yeon-bo sinalizou para Sim Yeon-woo, para não entrar em pânico. Isso acontece com frequência. Assim que receberem o pedágio, eles irão embora. Mas quando lhe apresentaram 2 pesados cordões de moedas de cobre, o líder dos foras da lei os cortou de lado com um único golpe. Quem se importa com um trocado tão insignificante? Nós queremos a sua carga. Aquilo. Ele ergueu sua lâmina e avançou. O confronto explodiu instantaneamente. Dang Ho-gon, o ancião da família Dang que vinha observando que algo estava errado. Vocês não são bandidos comuns. Quem está por trás de vocês? O líder zombou. Nós somos os heróis do mundo dos foras da lei. Sinta-se honrado em morrer por nossas mãos, velho. Dang Ho-van bufou friamente. Um dardo de arremesso saiu da ponta de seus dedos. O dardo cravou-se profundamente no tronco de uma árvore. E no mesmo instante, um buraco sangrento rasgou o peito do líder dos bandidos. Vocês ousam cobiçar a carga da família Dang. Vocês se acham dignos de tocá-la. Dardos de guerra dispararam em rápida sucessão. Num piscar de olhos, todos os bandidos caíram onde estavam. No entanto, naquele exato momento, outro grupo emergiu da floresta. Como esperado, depender apenas de bandidos foi otimista demais. Já que até mesmo o ancião da família Dan interveio, não podemos nos dar ao luxo de nos conter. Vendo a força hostil avançar, Dang Ho-van ordenou rapidamente que todos se preparassem para a batalha. Mesmo que a agência de escolta de Aenon seja aniquilada, esta remessa deve chegar à casa principal dos Dang. Vocês são elites escolhidas por minha própria mão e, aconteça o que acontecer, defenderão a carga com suas vidas. Com isso, os 2 lados mergulham de volta no caos. Mas, ao contrário de antes, a linha de frente da agência de escolta de Aenon rapidamente ficou para trás. Até mesmo seu lutador mais forte foi gravemente ferido, bem quando o inimigo se aproximava para finalizá-lo. Um rastro de luz de espada surgiu, crepitando com trovões. No instante seguinte, o agressor foi reduzido a nada. A explosão violenta chamou a atenção dos inimigos próximos. O que foi essa explosão? Caiu um raio dos céus? Yeon-bo, que entendeu exatamente o que aconteceu, virou o olhar para Xian Yeong-gu. Vá salvar os outros. Por quê? Eu agi por sua causa. Como assim? Por quê? Eles não são pessoas também? Por favor. Xian Yeong-gu soltou um suspiro silencioso. Eu não entendo bem o que você quer dizer. Mas já que você pediu, vou ajudar mais uma vez. O campo de batalha estava no seu auge. Dang Ho-gon, suas armas ocultas rudimentares são inúteis contra nós. Largue a carga e suma. Talvez poupemos você. Um arrepio percorreu o coração de Dang Ho-gon. Mas o que o assustou não foi uma ameaça. Foi a silhueta fugaz que acabará de cruzar sua visão. No momento em que Xian Yeong-gu parou, todos os inimigos no campo desapareceram em pó. As notícias do resultado logo chegaram a uma certa mulher. Você não afirmou que um salão dos mortos era mais do que suficiente para lidar com a agência de escolta de Aenon e aquele velho, Dang Ho-gon? O orador era o mestre do salão dos mortos do clã Yuman. A estrategista Yuman Hai se desculpou apressadamente. Parece que nossa avaliação de Yeon-bo estava errada. Havia um perito oculto entre eles. Quanto a quem é essa pessoa, este subordinado irá pessoalmente. Não precisa. Yuman Hai o interrompeu. Eu mesmo investigarei isso. Quero ver quem realmente é esse tal perito. Depois que Yuman Hai decidiu investigar pessoalmente a destruição do Salão dos Mortos, a cena mudou para o clã Yuman. Embora não estivesse entre as 5 grandes famílias, o clã Yuman rivalizava com qualquer casa de marquês, controlando 1/3 do comércio do reino e exercendo imensa influência através de sua riqueza. Naquele momento, informações sobre a família Saixindang e Yeon-bo chegaram discretamente até eles. Você confirmou o que eles estão transportando? O intendente assentiu. A família Saixindang uniu forças com a mansão dos fogos de artifício para produzir bombas de trovão. 5 carroças cheias estão sendo enviadas para a casa principal deles através da agência de escolta de Aenon. Isso surpreendeu Yumin Huang, chefe do clã Yuman. Então os descendentes da seita do trovão realmente reviveram a bomba de trovão, o equivalente a 5 carroças. De acordo com os registros históricos, isso é suficiente para nivelar vários setores comuns. Enquanto falava, ele casualmente derrubou um pássaro em pleno voo. Devemos obter tanto as bombas de trovão quanto seu método de produção. O intendente hesitou. No entanto, ao ouvir esta notícia, a jovem senhora partiu com membros do Salão dos Mortos.
Ela provavelmente já chegou às proximidades do Monte Pyongyang. Em outro lugar, embora a agência de escolta de Ai não tenha sobrevivido graças à demonstração avassaladora de força de Xian Aiyongu, eles sofreram perdas devastadoras. Quase todos os mestres de escolta caíram. Nesse ritmo, a missão não pode continuar. Assim que passarmos o Monte Pyongyang, devemos procurar outra agência. Dang Hougon rejeitou imediatamente a sugestão. Essa escolta deve ser concluída por nós. Dang Joelji franziu a testa. Você ainda pretende confiar uma carga tão valiosa a uma agência nesta condição? Qualquer escolta local não seria suficiente? Além disso, tio, você ainda não tem o seu trovão celestial? Dang Hovan soltou um suspiro cansado. Parecia que o garoto havia entendido algo errado. Por outro lado, nem mesmo ele mal tinha percebido o que aconteceu. Aos olhos daquele garoto, ele provavelmente não viu nada. Seu olhar se deslocou sutilmente para o lado. Se estes olhos da família Dan não me enganaram, o trovão celestial que aniquilou aqueles vilões veio daquele carregador que porta uma espada. Enquanto Dang Joelji estava em choque, Dang Hovan se pôs diante de Xian Aiyongu. Posso perguntar, de qual seita se origina a sua arte marcial? Xian Aiyongu ficou em silêncio. Kyongai-jia nunca ensinou artes marciais. Ele praticamente nos jogou naquele inferno. O que eu possuo foi forjado através de incontáveis batalhas de vida ou morte ao longo de muitos anos. Pertence somente a mim. Suas palavras foram ditas sem rodeios. A expressão de Dang Hovan se fechou. Seu poder caiu dos céus? Eu sou tanto seu sênior no mundo marcial quanto um ancião da família Dan. Cuidado com o seu tom. Sentindo perigo, Yeonbo se apressou. Sênior, meu amigo viveu sozinho nas montanhas por tempo demais. Eu o ensinarei adequadamente. Por favor, perdoe-o desta vez. Dang Hougon ponderou. Ele era apenas um jovem arrogante dependendo do talento? No entanto, o caminho à frente exigia tal força, e o carregador claramente ouvia Yeonbo. Finalmente, ele tomou uma decisão pública. A partir de agora, você substituirá o chefe mais supervisionará esta escolta. Dessa forma, o homem capaz de empunhar o trovão celestial permaneceria como proteção. O chefe Ma assentiu. Yeonombo, dependemos de você agora. Preciso retornar à agência de escolta de Ainan para buscar reforços. Você os lidera. Após uma cuidadosa reflexão, Yeonombo aceitou a nomeação. Dang Júlio-ji, no entanto, permaneceu inquieto. Aquele carregador de verde havia dominado o trovão celestial. E assim, sob o comando de Yeonbo, a agência de escolta Ainan retomou sua jornada. O chefe Ma voltou a toda velocidade para relatar a emboscada. E não importa o quão poderoso o carregador chamado Yeon possa ser, se o inimigo continuasse a atacar, todos estariam em perigo. Aquela perturbação o deixou nervoso de repente. Antes que ele pudesse reagir, uma foice de ferro esmagou seu crânio. O atacante pertencia às mãos mascaradas fantasma, a força de assassinato sob o demônio de sangue. O rato foi eliminado. O próximo é o Solar Joe. Ao mesmo tempo, Joey, In estava revisando documentos em seu escritório. Senhor do Solar, se está fatigado, talvez devêssemos terminar por hoje, sugeriu o mordomo. Joey Lion balançou a cabeça. Tarefas e cultivo, se adiados, fazem perder a vontade de agir. Continuemos. Ao abaixar o pincel, uma gota de tinta caiu inesperadamente no papel. Seus olhos se aguçaram, sua intenção assassina. No instante seguinte, o choque de lâminas ecoou pelo Solar. Ao saber que o Solar Joe estava sob ataque, o chefe da agência imediatamente desembainhou sua espada. Ele estava prestes a avançar quando Joey Lion o deteve. A aura que sinto não é uma ameaça comum. Isso não é algo que você possa resolver. Há outro lugar para onde você deve ir imediatamente. Momentos depois, o chefe da agência correu para os aposentos de Joe Seolon. Seolon, junte suas coisas e partiremos imediatamente. Pouco depois, o chefe da agência partiu em segredo com uma pequena escolta. Joey, HYNN lentamente ergueu sua lança. Com um movimento casual, o pavilhão explodiu em fragmentos. A explosão estrondosa atraiu a atenção de todas as mãos mascaradas fantasma. Essa é a primeira lança de Abu Joe Wine. Peguem a cabeça dele e tragam para mim. Ao ouvir sobre o ataque, Joe Silon parou abruptamente. Papai vai mesmo nos alcançar? O chefe da agência a incentivou a continuar. Não se preocupe. O Senhor do Solar é a primeira lança de Abu. Em Iachan. Ninguém pode rivalizar com ele. Então ele se virou. Lamento profundamente o que aconteceu. O Salão do Dragão Ascendente poderia nos acompanhar? Pion Mi-rin deu um passo à frente e recusou. Devemos retornar à Aliança Marcial para relatar. Pion Shui olhou incrédulo. O que você está dizendo? Irmão, você não viu as habilidades deles? Devemos relatar este ataque à Aliança Marcial imediatamente.
Enquanto os dragões gêmeos eram persuadidos por Pyong Mi-rin, o chefe da agência depositou sua esperança restante em outra pessoa. Aquele homem era o carregador que havia afugentado os bandidos do Monte Aion, Sin Aiongu. Depois que os dois grupos se separaram, o chefe da agência propôs se reagrupar com o comboio de escolta. Josie Olon ainda se preocupava com seu pai, mas ela entendia que encontraria um voo poderia ser sua única chance. Enquanto isso, gravemente ferido, Joe Wine exigiu: "Quem são vocês? Por que atacar o Solar Joe?" Uma risada zombeteira ecoou da retaguarda das mãos mascaradas fantasma. "Você acha que eu o deixaria morrer com respostas?" Antes que as palavras se esvaecessem, uma mão perfurou o crânio de Joe Wine como uma lâmina. No dia seguinte, um homem estava sentado no topo das ruínas. "Então este é o Solar Joe, que estava de pé até ontem. Bom trabalho. Mas onde estão meus assassinos?" O comandante das mãos mascaradas fantasma, Cyan, respondeu: "Eles estão perseguindo os remanescentes que escaparam durante o caos. Mesmo assim, não entendo. Por que destruir um solar tão insignificante?" O homem sorriu sombriamente. "Você sabe o que Xiong Ijao era para mim? Um inimigo mortal que apostou a vida dele contra a sua." Ele assentiu. O demônio de sangue e Xiong Ijao compartilhavam um destino emaranhado demais para ser rompido. Agora, apenas eu permaneço. Naquela época, ele escolheu o Solar Joe como lugar para impedir meu plano de cultivar 100 elites. Então o primeiro passo para despedaçar todos os seus planos não deveria começar aqui? Em outro lugar, enquanto o chefe da agência corria, ele sentiu o perigo se aproximando. "Droga! Eles nos alcançaram. Falta só um pouco mais. Assim que chegarmos ao comboio, estaremos seguros." Exausto, Joe já havia se decidido. "Eu encontrarei uma maneira de seguir. Por favor, certifique-se de que Sealon chegue em segurança." Antes que ele terminasse, uma lâmina curva perfurou seu peito. Não havia tempo para o luto. O próximo golpe avançou em direção a Joe Seolon. Naquela fração de segundo, o chefe da agência se lançou à frente e recebeu o golpe fatal em seu lugar. Naquele momento, Joe Seolon entendeu tudo. Lágrimas escorreram por seu rosto. Eles os haviam perseguido até aqui. Meu pai também teria caído? O líder das mãos mascaradas fantasma ergueu sua espada novamente, apontando-a para ela. Escapar até aqui é louvável, mas acaba aqui. Bem quando a lâmina estava prestes a cair, um raio de trovão celestial caiu de cima, estilhaçando a espada. E Sin Yeon-Vo apareceu diante dela. Momentos antes, enquanto escoltava a carga, ele tinha ouvido um grito de socorro. Ele reconheceu aquela voz instantaneamente. Era Joe Seolon. Foi por isso que ele chegou bem a tempo. Agora, as mãos mascaradas fantasma avançaram em sua direção. Sem pressa, Sin Yeon-Vo colocou uma mão gentilmente sobre a cabeça de Joe Seolon. Ela sentiu o medo e a exaustão drenando de seu corpo em um instante. "Enxugue suas lágrimas. Isto acabará em breve." Com isso, ele saltou no ar. A espada se moveu apenas uma vez. E no segundo seguinte, cada mão mascarada de fantasma desapareceu como cinzas ao vento. Joe Seolon ficou paralisada, tendo testemunhado tudo. Como Yun-Voapa conseguiu fazer isso? Se ela possuísse tal poder, poderia ter protegido sua família? Depois de enterrar seu irmão e o chefe da agência, Joe Seolon ficou olhando para o nada, ó pai e ó irmão. Como ela deveria continuar sozinha? Ouvindo isso, Sen-Yun-Vo foi puxado de volta para seu próprio passado. Uma vez, ele também havia rastejado para fora do inferno sozinho, e a primeira mão que lhe foi estendida foi a de Joe Seolon. Após uma pausa, ele falou baixinho: "Viva, carregue gratidão pelos mortos e faça o que você realmente deseja fazer." Quando soube que ela queria se juntar ao comboio de escolta, ele agarrou o pulso dela sem hesitação. "Então partimos agora." Com isso, ele a ergueu no céu. Ele não quis dizer nada grandioso com isso. Ele simplesmente queria tirá-la daquele lugar o mais rápido possível. Mas para Joe Seolon, aquele único ato falou mais alto do que qualquer consolo poderia. Depois de um tempo, ela expressou sua dúvida. "Como você se tornou tão forte? Temos quase a mesma idade." Ele respondeu com calma: "Lute contra monstros por tempo suficiente. Arrisque sua vida vezes o suficiente e você acaba assim." "Você poderia me contar mais sobre essas experiências?" Ele ficou em silêncio por um momento. "Se eu começar a falar sobre aquele inferno, terei que começar com os 99 amigos que morreram e Xion-Ija. No final, Xion-Ija morreu. Cara, eu nunca tive a chance de vingá-lo. Eu te contarei o resto outra hora." Depois de voar pelo que pareceu uma eternidade, os dois finalmente se reuniram com o comboio. Mas quando os guardas souberam que tanto o Solar Joe quanto a agência de escolta de Aion haviam caído, a melancolia se abateu sobre eles. Até mesmo Yeon-Bo se sentiu desconfortável com a missão. A emboscada anterior já havia esmagado o moral. Agora, com esta notícia, ele havia afundado ao fundo do poço. Algo tinha que mudar.
Nós ainda temos que terminar este trabalho e receber a recompensa. Com esse dinheiro, mesmo que não fiquemos ricos, será o suficiente para todos começarem de novo. Poderíamos até reconstruir a agência de escolta de Ainon. Afinal, ainda temos a senhorita Jo. Ouvindo isso, Josie Olon endireitou as costas. Ela estava certa. Não era hora de se afogar em tristeza. Ainda havia pessoas que dependiam dela. Assim que estivessem estabelecidos, ela se tornaria mais forte. Assim como Sen Yeon-woo e vingar seu pai, seu irmão e todos do Solar Jo. Enquanto o comboio retomava sua jornada, Josie Olon continuava repassando o que Si e Unvo haviam dito sobre lutar contra monstros. Incapaz de resistir, ela perguntou novamente, e Unvo Apa, você poderia me contar mais sobre isso? Mas em vez de responder, Si e Unvo perguntaram em voz baixa, Onji já está realmente morto? É o que todo mundo diz, ela respondeu. Eles afirmam que ele faleceu há 10 anos. E Bo se juntou à conversa. Eu não acredito nisso. Muitas inconsistências cercam sua morte. Boatos geralmente têm uma fonte. Este não tem. No entanto, todo o mundo marcial acredita nisso como se tivessem testemunhado eles mesmos. Quase como se alguém tivesse anunciado deliberadamente para garantir que ninguém duvidasse. José Olon franziu a testa. Quem faria isso e por quê? Bo baixou a voz. É apenas especulação, mas a resposta mais provável é o próprio Cheon Jajai. Talvez ele precisasse desaparecer. Sen Yeon-woo pareceu perceber algo, mas a voz de Dan Ho-gon interrompeu. Todos, parem. Algo aconteceu. Vários homens correram. Nossa carruagem vai afundar na lama. Pretendemos prosseguir a pé. Nossa jovem dama poderia viajar ao seu lado? O tom deles era respeitoso. Dan Ho-gon estudou o emblema na carruagem. Ele carregava o brasão do clã humano. Dadas as emboscadas recentes, a informação da carga provavelmente vazou. E agora, sob tais circunstâncias, uma carruagem do clã humano convenientemente quebrou. Naquele momento, uma voz gentil soou. Minhas desculpas. Eu sou humano alto. No instante em que ela apareceu, toda a escolta pareceu hipnotizada. Até mesmo Dan Ho-gon se viu momentaneamente cativado por sua beleza, esquecendo suas suspeitas. Aproveitando o momento, Ilmin-hai acomodou-se levemente na carroça de carga que transportava o carregamento. Espero contar com seus cuidados ao longo do caminho. Embora Dan Ho-van não pudesse ler sua intenção, a mera presença de Sen Yeon-woo aliviou suas suspeitas. Ele permitiu que ela se juntasse e ordenou que o comboio seguisse em frente. Um sorriso satisfeito curvou seus lábios. O velho concordou com muita facilidade. Ainda cautelosa, ela sinalizou a seus atendentes para mudarem para a transmissão de voz para mais discussões. A escolta contava com apenas 30 homens. E pela sua avaliação, Deng Ho-van era o único verdadeiro especialista entre eles. Ela achou absurdo. Uma força tão pequena escoltando 5 carroças cheias de bombas de trovão. Tanto as bombas de trovão quanto o trovão que abala o céu foram forjados pela seita do trovão. As primeiras poderiam nivelar seitas menores inteiras. Elas uma vez elevaram o prestígio da seita, mas também levaram à sua destruição. Por séculos, a seita do trovão desapareceu e agora, sua arma e fórmula ressurgiram. Ilmin-hai havia presumido que o Salão da Morte foi dizimado pelas bombas, mas não havia sinais de seu uso. Então quem repeliu o Salão da Morte e os aniquilou? Enquanto ela examinava o grupo, um carregador chamou sua atenção, uma roupa simples, mas com uma espada ao lado. Ele não parecia um artista marcial. Então por que ela não conseguia desviar o olhar? Então ela percebeu que desde sua chegada, ele não tinha olhado para ela nem uma vez. Como alguém poderia permanecer indiferente à sua beleza? Ela decidiu testá-lo e o cumprimentou diretamente. Quando Xian Ayong-gu finalmente se virou, a indiferença absoluta em seu olhar a atingiu como um golpe. Era assim que se sentia a humilhação? Uma centelha de determinação acendeu dentro dela, ao ver Xian Ayong-gu. Eu vou fazer você se ajoelhar diante de mim. A noite caiu e o comboio parou para descansar. Josie Olon se aproximou com uma tigela de sopa quente. Opa Yang-vovo. É hora do jantar. Antes que ela terminasse, Ilmin-hai apareceu. Ao passar por Yeon-woo, ela sussurrou. Rapaz, encontre-me na floresta que eu te direi tudo o que quer saber se conseguir me acompanhar. Um sorriso confiante permaneceu em seus lábios, de que se ele não conseguisse nem isso, a decepcionaria. Mas antes que ela terminasse de falar, Xian Ayong-gu já estava parado na frente dela. Seus olhos se encontraram, e ela soltou um suspiro involuntário. A comoção atraiu os servos, que entraram correndo. Ilmin-hai olhou incrédula. Dentro do clã Ilman, sua técnica de passos leves estava entre as melhores. Como um mero carregador poderia superá-la? Você, quem exatamente é você? Xian Ayong-gu não respondeu. Eu quero saber onde está Kyong-aijia. Diga-me logo, ou a sopa vai esfriar.
Quando ela admitiu que não sabia, ele se virou para sair, mas vários servos avançaram contra ele. Antes que o homem da frente pudesse sacar sua espada, Xian Aiyongu desapareceu no ar. Yuman Hai ficou paralisada. Como ele tinha feito aquilo? Uma estranha rajada de vento passou. Quando Zhou Xiaolong piscou, a tigela de sopa em suas mãos havia desaparecido. Bom, a sopa ainda está quente. Ela parecia confusa. Opa Yangvovo, quando você voltou? E quanto àquela senhora? Quem sabe? Se ela quiser vir, ela virá. Embora, eu tenha que admitir, a senhorita Yuma é muito bonita. As bochechas de Zhou Xiaolong coraram. Opa Yangvovo, eu tenho outra pergunta. Você me acha bonita? Ele olhou para ela. Não tão bonita quanto a senhora de agora há pouco. Mas eu não gosto de mulheres bonitas. Mulheres bonitas tendem a atrair problemas mortais. Em outro lugar, Yuman Hai chegou à sua conclusão. Aquele que devastou o Salão dos Mortos tinha que ser ele. Ainda assim, ela precisava de mais observação. Além do nome Xian Yonggu, ela não sabia nada sobre ele. Sem saber, o comboio da agência de escolta Ainon estava se aproximando da estação. Zhou Xiaolong continuou ponderando suas palavras. Mulheres bonitas convidam à morte. Que tipo de vida o Opa Yunvou tinha vivido? Yonbo interrompeu seus pensamentos. Senhorita, a partir de agora, fique alerta. Quanto mais nos aproximamos, mais estranha a atmosfera parece. Dang Hogon sentiu isso ainda mais intensamente. Chegaremos à casa principal dos Saishin Dang amanhã. Isso deixa apenas a Gang Yuksol como uma ameaça. A Gang Yuksol cresceu rapidamente na última década. Agora a única força em Seishin capaz de desafiar a família Dang. Naquele momento, uma perturbação irrompeu a distância. Os olhos de Dang Hogon endureceram. Alguém de dentro da família Dang vazou a informação? Xian Aiyongu sentiu claramente, cerca de 100 homens à frente. Um arrepio percorreu a espinha de Yuman Hai. Contar números apenas pela aura, isso era absurdo. Como esperado, dezenas saltaram da floresta no segundo seguinte. Dang Hogon gritou, todas as unidades, preparem-se para o combate. Yonvou, você fica para trás. Proteja a carga. O lixo da Uxol é nosso. E o confronto começou. Ao contrário de Yonbo, que parecia tenso, Xian Aiyongu permaneceu calmo. O velho e seus homens vão vencer. Ele estava certo. A ascensão rápida da Gang Uxol significava pouco diante do ancião Saishin Dang e sua elite. Yuman Hai ficou inquieta. Teriam eles subestimado a família Dang, 50 homens esmagados tão facilmente. Mesmo com 50 homens escondidos se juntando, a vitória parecia improvável. Recuar era a escolha mais sábia. Mas como dar o comando sem ser detectada? Enquanto ela hesitava, Xian Aiyongu falou baixinho. Se você vai mandar uma mensagem, eu não vou impedi-la. Seu coração falhou uma batida. Ele conseguia ouvir a transmissão de voz deles? O plano de saquear e matar foi exposto. Mas como alguém poderia interceptar uma fala telepática? Sua voz esfriou. Recuem agora ou morram. A pressão em seu tom a congelou no lugar. Ela imediatamente ordenou que seus homens transmitissem a retirada. Ela não conseguia entender por que ele a deixou ir. Ele não o fazia desde a emboscada em Yemen. O que o perturbava era uma intenção assassina ainda mais forte por perto. Enquanto isso, Dan Hovan esmagou a Gang Uxol. Sem que ele soubesse, outra força observava das sombras. Tudo está a correr como planeado. A vanguarda foi derrotada. Quando eles celebrarem e adormecerem, a brigada de igual atacará. Com a aprovação silenciosa de Sen Yonvou, a emboscada Yuman retirou-se em segurança. No entanto, a crescente aura assassina continuava a irritá-lo. A noite aprofundou-se. Yonbo aproximou-se de Zhou Xiaolong. Senhorita, a dama Yuman planeia montar uma tenda junto à carruagem. Devo perguntar se gostaria de descansar com ela? Ela recusou gentilmente. Não consigo dormir confortavelmente sozinha. Para ser honesta, nunca pensei muito na agência de escolta de Ainon. Presumi que era um simples trabalho de carga. Mas agora vejo. A paz mantém-se porque os escoltas e carregadores arriscam as suas vidas. Já que faço parte desta agência, vou acampar com todos. E decidi que não serei apenas a senhora da mansão Zhou, que me tornarei a chefe da agência de escolta de Ainon. Enquanto falavam, Sen Yonvou apareceu atrás deles sem fazer barulho. Ayangovuapa, querias dizer alguma coisa? Ele fez uma pausa. Se queres ser chefe da agência, começa como carregadora. O silêncio que se seguiu foi dolorosamente constrangedor. Então, Ayangovuapa, ensina-me a tornar-me uma carregadora de primeira. Em breve, todo o acampamento adormeceu. Das sombras, um olho assassino abriu-se. Esquadrão Jiaku, preparem-se. O Esquadrão Jiaku era a unidade de assassinos de elite criada pela Gang Yushel. Eles especializavam-se em emboscada, assassinato e ocultação nas sombras.
Movendo-se como um só corpo, podiam eliminar inúmeros inimigos num instante. À medida que a sua presença se aproximava, CN1 mapeou cada uma das suas posições. No momento em que o líder ordenou o ataque, uma mão enorme agarrou-lhe a garganta. Os outros membros, já a avançar, não notaram nada. Um assassino visou primeiro Dang Hovan. Obrigado por entregarem as bombas de trovão. No final, elas pertencem a Gang Uksou. A sua espada estava prestes a cair, mas outra lâmina interceptou-a. Vendo o rosto à sua frente, ele comunicou com raiva. O que estás a fazer? Por que é que esse carregador ainda está vivo? A resposta não veio dos seus camaradas, mas de Sen Yongu, Esquadrão Jicle. É esse o vosso nome? Já não existe mais. Juntem-se aos vossos camaradas. Um golpe infundido com relâmpago dividiu a noite. Enquanto a escuridão o consumia, o assassino não conseguia compreender como o grande plano da Gang Uksou tinha desmoronado tão absurdamente. O comboio acordou com um violento distúrbio. O que aconteceu? Por que é que há corpos por todo lado? Todos os olhos se viraram para Sen Yonvou. Acho que o miúdo tratou do assunto. Lá se foi a misericórdia. A partir daquela noite, com a presença de Sen Yonvou, não surgiram mais ameaças. Eles chegaram ao seu destino em segurança. Yonvou, assim que chegarmos a Seishin, vais estar ocupado. Confuso, ele ouviu enquanto Yonbo explicava. Perto da propriedade Seishindan fica um lugar chamado Mansão da Família Eu. Não disseste que o apelido do teu amigo era Eu? Se ele era assim tão importante, não devias conhecer a família dele? A memória das últimas palavras de Eu, seu GI, ressurgiu. Partimos imediatamente para a Mansão da Família Eu. Após chegar em segurança à propriedade Sachindang, Josiolon observou Dan e Rovan pagar a taxa de escolta restante, como prometido. As suas emoções agitaram-se. Toda a mansão Jo, incluindo a sua família, desapareceu. Agora, como chefe da agência de escolta de Ainon, este primeiro pagamento tinha um peso enorme. Yambo leu os seus pensamentos. Chefe, não se preocupe. As coisas vão melhorar. Ela enxugou as lágrimas. Obrigada, mestre de escolta Yan. Vou manter-me forte pela família que ainda tenho. Enquanto isso, o grupo de Yumanhai também tinha chegado à propriedade Sachindang. É uma pena não termos conseguido as bombas de trovão. Mestra da casa, não deveríamos voltar para casa depois? Yumanhai descartou a ideia. Se as bombas de trovão ressurgiram, a casa principal já sabe. O clã Yumin nunca falhou em reivindicar o que quer. Além disso, o que eu mais quero agora é aquele homem. Sem que ela soubesse, não era a única intrigada por Sen Yanvou. Aqueles cujas vidas ele salvou mais de uma vez observavam o jovem mestre escandalosamente poderoso com sentimentos complicados. Mas Sen Yanvou tinha apenas um objetivo em mente, cumprir o último desejo de Okoji. Ele saltou para o telhado. Respirando fundo, ele sentiu um fluxo de energia distante notavelmente semelhante ao de Okoji. Ao anoitecer, a agência de escolta recusou educadamente a hospitalidade da família Dan e instalou-se numa estalagem. Para onde é que vocês os dois vão? Contamos-te quando voltarmos, respondeu Yonbo. Ainda não é certo. Ao passar, Sen Yonvou pousou brevemente a mão na cabeça de Joseolon. Ela congelou. Estará Yonvou a avaliá-la? Um calor espalhou-se pelo seu peito. Depois de se despedirem, os dois partiram em direção à mansão da família Eu. Em pouco tempo, Yonbo sentiu algo estranho. Virando-se para trás, ele viu o grupo de Yumanhai a segui-los. Aquela jovem senhora claramente não tem intenção de ir embora. Ela nem sequer sabe para onde vamos. Está apenas a seguir-nos. Xian Yongu ajustou silenciosamente o seu ritmo. Atento à resistência de Yonbo, ele diminuiu o ritmo e transferiu a sua verdadeira energia para ele. Yonbo piscou confuso. Por que os seus passos de repente pareciam tão leves? Se for esse o caso, vamos acelerar o passo até a mansão da família Eu. Observando a súbita explosão de velocidade deles, Yumanhai franziu a testa confusa. O mestre da escolta também estaria a esconder a sua força? Depois de algum tempo, os dois finalmente chegaram à mansão da família Eu. Antes que Yonbo pudesse bater, Yumanhai e o seu grupo alcançaram-nos, ofegantes. Enquanto batia, Yonbo sentiu-se desconfortável por uma mansão tão grande não ter um único guarda. O portão abriu-se rangendo. Um homem corpulento saiu. Ao vê-lo, Xian Yongu pensou imediatamente em Eukoji. A semelhança era incrível. Digam o que querem. Não estamos a receber visitas, disse o homem friamente. Não estamos aqui como visitas, respondeu Yonbo. Conhece alguém chamado Eukoji? Os olhos do homem ficaram gelados. Uma aura esmagadora explodiu para fora. Quem são vocês para perguntar por Eukoji? Yonbo estava perplexo. Era apenas um nome. Por que a intenção de matar? Enquanto a pressão o sufocava, Xian Yongu interveio, rebatendo com uma energia mais forte para o proteger. Isso só alimentou a fúria do homem.
Ele desembainhou a sua espada. Ousas desafiar-me? Um mero carregador a enfrentar um inimigo superior. Vendo as coisas a saírem do controlo, Yeonbo apressou-se a explicar. Ele é meu amigo e também amigo de Eukoji. O nome dele é Xian Yonggu. Ele viveu nas montanhas e não tem maneiras do mundo. A tensão aliviou ligeiramente. Eu sou El Hakanka. Eukoji era meu sobrinho, ele desapareceu há 10 anos. Vocês viram-no. Onde está ele agora? Silêncio. 10 anos. E, no entanto, aquele tempo infernal parecia tão recente. Falem, El Hakanka exigiu. Eukoji, ele está morto. A fúria explodiu. El Hakanka brandiu a sua lâmina contra Xian Yonggu. Yeonbo ficou paralisado em choque. Yuman-ha entrou em pânico. No instante seguinte, ela reuniu a sua energia para intervir. Assim que Yuman-ha estava prestes a atacar, uma mão grande parou-a. Estou bem. Não interfiras. Ela ainda parecia preocupada. Xian Yonggu, estás mesmo bem? Como? Isso é sequer possível? Ao mesmo tempo, El Hakanka estava atordoado. Ele tinha bloqueado a lâmina apenas com energia protetora e não tinha retaliado. Poderia ele ser mesmo amigo de Eukoji? Uma voz cortante soou por trás. Hakanka, seu tolo. Como te atreves a tratar assim as visitas? Quantas vezes te disse para controlares esse temperamento? Era o senhor da mansão, Eubaivan. Hakanka pediu desculpa rapidamente. Depois de Xian Yonggu explicar mais uma vez o destino de Eukoji, Eubaivan baixou a cabeça em culpa. Então era verdade. Perdoem-nos. Por favor, entrem. Entretanto, Joseon repassava o momento anterior na sua mente. Por que o Yeonbo fez aquilo? O que é que ele queria dizer? Uma comoção súbita interrompeu os seus pensamentos. O que está a acontecer? Uma luta. O nosso pessoal está lá embaixo a beber. Uma espada brilhou e um homem caiu. Quando os guardas se moveram para ver, Joseon chegou. Todos, voltem para os vossos quartos. O Yeonbo não está aqui. Não se envolvam. Assim que eles recuaram, ela suspirou de alívio. Bom, eles não estão atrás de nós. Mas quem eram eles para matar abertamente numa estalagem? Atreves-te a atacar o grande portão celestial e pensas que vai sair impune. A família Dan não vai poupar o esquadrão Jackal do Gangue Uxol. O líder zombou. Não viste? Quando avistaram o nosso leopardo Uxol, eles dispersaram como cães aterrorizados. Agora, Joseon entendeu. Eram o mesmo Gangue Uxol que tinha perseguido a comitiva. O nosso líder ofereceu-vos a rendição. Vocês escolheram servir a família Dang, então nenhum de vocês sairá vivo. Lâminas chocaram-se violentamente dentro da estalagem. Recentemente, este era o estado da situação, o Gangue Uxol em rápida expansão a confrontar abertamente a família Dan e a absorver facções menores. Na esperança de evitar problemas, Joseon preparou-se para retirar o seu pessoal. Sem saber, ela tinha chamado a atenção. O líder apareceu de repente diante dela. Quem diria que tal beleza se esconde numa estalagem tão reles? Logo, o resto dos homens que tinham terminado a luta reuniram-se ao redor. Parece que o irmão mais velho gostou desta senhora. Por que não a convenço com jeitinho e a entrego a ele? O homem pousou a mão sobre o ombro de Joseon. Você provavelmente não sabe o que acontece com aqueles que são alvo do Gangue Uxol. Foi quando Joseon contra-atacou. Ela agarrou-lhe o pulso, torceu e inverteu a pega. Ele bateu com força no chão. O líder apenas sorriu de lado. Pensei que fosses uma flor delicada. Afinal, tens espinhos. Então, quem és tu exatamente? Ela manteve-se firme. A filha mais velha da mansão Jo e chefe da agência de escolta Ainan, Josiel. Risadas explodiram do Gangue Uxol. Uma menina a dirigir a agência de escolta Ainan. Que impressionante. Isso só torna as coisas mais interessantes. Em desvantagem numérica, ela calculou instantaneamente. A fuga era a prioridade. Ela circulou a sua energia e depois disparou. Noutro lugar, Sin Yanvolva aceitou o convite para entrar. Se o Eukoji estivesse vivo, faria 20 anos este ano. Igual a ti? Ao ouvir a confirmação, Yeonbo piscou os olhos. Ele só tem 20 anos. Eu tenho quase o dobro da idade dele. Então Eubaivan perguntou como é que o meu Eukoji morreu. A mansão mergulhou em luto. Sin Yeonvo falou em voz baixa. O Eukoji era meu companheiro, o meu amigo mais próximo. Prometemos que aquele que sobrevivesse visitaria a família do outro. Naquele inferno, ninguém sabia se viveria para ver o dia seguinte. Ele disse que, se não conseguisse, para dizer ao pai dele que o seu filho foi um mau filho. Essas foram as suas últimas palavras. Ele morreu a salvar-me. Os olhos de Eubaivan brilhavam de dor e orgulho. Morrer a proteger um amigo. Esse é o meu filho. A memória da sua despedida permanecia. Eles nunca souberam que seria a última vez. A pensar nisso, Eubaivan olhou para Sin Yeoguvu.
O rapaz deve ter suportado sofrimento tal como eu Koji. Com esse pensamento, ele tomou uma decisão ousada. A partir de hoje, és meu filho. Silêncio. Conseguiria este jovem estoico sequer dizer as palavras? Ele tinha acabado de levar com uma lâmina na cabeça mais cedo. Mas quando Sin Yeon-woo respondeu calmamente, como o pai ordena, Bai Van desatou a rir às gargalhadas. Verdadeiramente amigo do Koji. Que espírito! 10 anos sem um filho. Como poderia eu ficar parado esta noite? Preparem um banquete. E assim, a mansão encheu-se com uma rara celebração. Durante o banquete, Yeon-woo soube por Hakon o que tinha acontecido ao longo dos anos. Há 10 anos, quando Koji desapareceu, a mansão da família era insignificante em estatuto. Desesperado para encontrar o seu filho, Bai Van viajou por toda a parte. Mas no seu ponto mais baixo, um mestre misterioso apareceu e transmitiu-lhe as artes marciais completas de Kyongaijia. O luto tornou-se combustível. Através de treino implacável, a mansão ascendeu à proeminência. Mais recentemente, o Gangyuk-sol começou a engolir agressivamente seitas por todo o estado, arrastando a mansão da família para o conflito. Estamos em guarda constante. Perdoe-nos por o termos confundido com o Gangyuk-sol mais cedo. Yeon-woo ligou imediatamente os pontos, os mesmos criminosos que tinham emboscado a sua caravana. Enquanto os outros conversavam, Sin Yeon-woo sentiu outra coisa. O trabalho de pés daquela rapariga era mais rápido do que o esperado, se ele não agisse em breve. Ele pediu licença ao Bai Van e desapareceu diante dos seus olhos. Noutro lugar, a energia de Joseon estava quase esgotada quando Gangyuk-sol finalmente a alcançou. Chamas-te chefe com este nível de habilidade. Rende-te em silêncio. No momento em que a lâmina do homem estava prestes a atacar, uma onda invisível de energia irrompeu e atirou-o para trás. Seu maldito pirralho! Que tipo de energia é essa? Só então Joseon percebeu que Yeon-woo lhe tinha transferido a sua energia. O homem desembainhou a sua espada novamente. Atrás dele, o líder do esquadrão gritou, cuidado! Não a mates antes de nos divertirmos. Sem que eles soubessem, Joseon já se tinha preparado para o pior, desarmada. A sua energia emprestada esgotou-se. Se a humilhação era inevitável então, o homem investiu novamente. Vamos começar pela tua roupa. Em vez de recuar, ela avançou em direção à lâmina. Pai, irmão, perdoem-me por não conseguir vingar-vos. Perdoem a vossa filha por escolher tal fraqueza. No momento em que a ponta da espada se aproximava da sua garganta, uma figura apareceu no ar. Ainda bem que não cheguei tarde demais. No instante em que Sin Yeon-woo interceptou o golpe, o seu contra-ataque seguiu-se. O inimigo desapareceu num piscar de olhos. Uma névoa de fumo cinzento encheu a cena. O que estavas a fazer? A voz de Sin Yeon-woo cortou o ar. Joseon arrependeu-se instantaneamente da sua imprudência. Ela não esperava que, no que pensou ser o seu último momento, o primeiro rosto na sua mente fosse o de Yeon-woo. Um suspiro ecoou do lado oposto. Que pena! Aquela energia estranha que a protegia desapareceu. A sua força interior estava esgotada. Estávamos tão perto e depois este idiota apareceu. Depois de ouvir o relato completo de Joseon, Sin Yeon-woo soltou um suspiro silencioso. Não haverá uma próxima vez. Joseon nem tinha respondido quando um homem impaciente falou. Miúdo, não tens medo do Gangyuk-sol? No momento em que as palavras caíram, ela viu no rosto de Yeon-woo algo que nunca tinha visto antes, raiva. Então ele moveu-se como um trovão. Antes que o gangue pudesse reagir, vários deles caíram mortos onde estavam. O líder do esquadrão fugiu, com a incredulidade estampada no rosto. Como é que isto é possível? O chão parecia ganhar vida debaixo deles. A terra ergueu-se como um dragão a irromper do solo. Joseon ficou paralisado em choque. Sin Yeon-woo falou calmamente. Esta é a segunda forma da arte da espada dos 3 talentos. Dragão da Terra. De volta à mansão da família, a tensão tem sido alta há dias devido ao impasse com o Gangyuk-sol. Já há muito tempo que a mansão não se sentia tão animada. Mas mesmo no meio da celebração, um homem nunca baixou a guarda. Yeobok. Meticuloso e calculista, ele geria todos os assuntos internos da mansão da família. O que mais o preocupava era o desaparecimento súbito de Yeon-woo do banquete. Numa altura em que o Gangyuk-sol podia atacar a qualquer momento, eles estavam a dar uma festa e o convidado desapareceu a meio. Será que ele é? Bai Van compreendeu a suspeita não dita. Ele não é diferente do meu próprio filho agora. Não há necessidade de se preocupar. No entanto, a expressão de Yeobok permaneceu sombria. O Gangyuk-sol fará qualquer coisa para atingir o seu objetivo. E se eles plantaram um espião explorando a sua compaixão? Não seria este o momento perfeito para atacar? E como que para responder, duas forças do Gangyuk-sol, o altar negro e o altar branco, já avançavam em direção à mansão da família. Hoje, arrasaremos a mansão da família até ao chão.
O mestre do altar da lua negra mal tinha acabado de falar quando uma voz ecoou ao lado do seu ouvido. Vocês não chegarão à mansão da família Eu. Ele virou-se à procura da origem, mas um raio colossal caiu e reduziu-o a cinzas no instante. Enquanto o choque se espalhava pelas fileiras, duas figuras emergiram lentamente. Ninguém estraga a celebração do meu pai. Observando Sen Yunva avançar para batalhas, Lu Xiaolong piscou os olhos em confusão. Desde quando Yunva arranjou um pai? Enquanto Sen Yunva libertava o seu poder mais uma vez. A cena foi testemunhada por um batedor que patrulhava nas proximidades sob as ordens de Oboque. Para ele, a figura parecia menos um homem e mais um demônio encarnado. Ele correu de volta para a mansão da família Eu. E meu senhor, os altares da lua negra e da lua branca atacaram, enquanto Aion Bo e Yimin Hai ficaram atordoados. E Obaivan apenas acenou com a cabeça. Então chegou a este ponto, eles querem um acerto de contas final hoje. Tragam-me a minha espada. Mas as palavras seguintes do batedor congelaram todos no lugar. Estás a dizer que estão todos mortos? O batedor acenou freneticamente. Eu vi com os meus próprios olhos. Um demônio massacrou-os a todos. Assim que Obaiwan questionou a afirmação, uma sombra passou por ele. O batedor apontou descontroladamente. Estou a dizer a verdade. O demônio está mesmo ali. A expressão de Obaiwan escureceu. Perdeste o juízo? Agora eu sou um demônio. Está bem, vou mostrar-te como é um demônio de verdade. E não, o que está atrás de si, gritou o batedor. Obaiwan virou-se, e ali estava Sen Yunva. Estou de volta, pai.